Olá, meus queridos alunos, eu sou a professora Marla e hoje iremos iniciar um capítulo novo em filosofia, é o pensamento do século XIX, tá? Nesse bimestre, iremos estudar o pensamento do século XIX e o pensamento do século XX. São conteúdos importantíssimos e há bastante Enem e em vestibular. Tanto a prova do Enem do ano passado, a maioria das questões de filosofia foram baseadas nos pensadores, tanto do século XIX como no século XX, tá? Mas antes da gente ir e mergulhar no que cada filósofo pensava e compreendia em relação ao mundo, à sociedade e várias outras coisas, a gente tem que entender o contexto no qual eles estavam inseridos. O que estava acontecendo no mundo naquele período, tá? Então, a gente vai fazer um breve contexto histórico para tentar contextualizar tudo e entender e compreender também as influências que eles receberam do externo, né, da sociedade. Tá? Século XIX, a expansão do capitalismo e os novos ideais. Progresso versus desumanização. Por que progresso versus desumanização? Porque é um período, né, o pensamento do século XIX é um período aonde iremos ter progresso, tá? Revolução industrial, novas tecnologias versus a desumanização, né? A exploração do trabalhador, a exploração do ser humano em relação ao capitalismo. Então, por isso eu botei progresso versus desumanização. E aí vamos para o contexto. Bom, contexto histórico, né? O primeiro ponto aí eu botei foi a Revolução Francesa, tá? A Revolução Francesa, por que a Revolução Francesa? A Revolução Francesa não aconteceu no século XIX. Porque a Revolução Francesa é um marco histórico e divide, tá? E divide a Idade Moderna da Idade Contemporânea. E foi um período muito importante, né, nesse divisor de águas entre Idade Moderna e Idade Contemporânea. E trouxe novos ideais, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, trouxe uma nova visão de ver o mundo, tá? Para a Idade Contemporânea, né? A Revolução Francesa acontece lá no século XVIII, mas esses ideais da Revolução Francesa influenciaram a sociedade e é o marco histórico de divisor entre Idade Moderna e Idade Contemporânea. Tá? Junto à Revolução Industrial, também a gente pode colocar a ascensão da burguesia. Né? A burguesia lá na Idade Moderna estava ganhando espaço e na Idade Contemporânea ela se afirma. Né? Então, por isso eu botei a ascensão aí da burguesia. É uma nova classe social. A consolidação do capitalismo, tá? Quando a gente vai lá para a Idade Moderna, o capitalismo estava no momento de transição entre o feudalismo e o capitalismo, né? O mercantilismo. Então, é o momento onde ele se consolida, principalmente após a Revolução Industrial. Tá? A consolidação do capitalismo vai ser aí após a Revolução Industrial. Revolução Industrial essa, né? E trouxe e transformou a sociedade, né? As transformações vinculadas à Revolução Industrial, né? Ela transforma a sociedade, né? Com novas máquinas, novas fontes de energias, como a carvão, a eletricidade, o petróleo, as inovações tecnológicas, né? A gente coloca telégrafo, cinema, rádio, avião, motor a gasolina e a diesel, eu botei só alguns, né? Então, assim, a Revolução Industrial ela é um marco também nesse momento onde transforma, né? É o momento onde consolida o capitalismo. Por isso, a Revolução Industrial também ela é muito importante para a consolidação do capitalismo. Outro tópico que eu coloquei foi a exploração do trabalho humano, né? Por causa justamente do capitalismo. É um paralelo, né? De um lado está acontecendo essa expansão e essa consolidação do capitalismo, mas junto com ele trouxe, né, a exploração do trabalho humano, tá bom? Então, essa inovação tecnológica, essas novas tecnologias,
né, e aconteceram a partir da Revolução Industrial, ela também vai trazer um outro lado, né? Vai trazer a exploração do trabalho humano, o ser humano sendo desvalorizado. A exploração do trabalho humano no contexto capitalista industrial gerou uma série de conflitos entre dois grandes grupos sociais e seus diversos segmentos, né? De um lado a burguesia empresarial e do outro os trabalhadores das cidades e do campo, tá bom? Então, de um lado está a burguesia, nessa classe em ascensão, e do outro o trabalhador sendo explorado principalmente pela burguesia. Bom, continuando, e aí eu vou pegar, voltando aqui, o último tópico eu não disse, né? As diversas correntes socialistas do século XIX e suas lutas. Por que socialista? Eu vou até colocar aí. Socialista está falando de sociedade, tá bom? De sociedade. Nada a ver lá com o socialismo lá na frente, tá bom? Isso aí são as correntes baseadas na sociedade. É um ponto que diferencia o pensamento do século XIX para o pensamento do século XX é justamente a questão da sociedade. No século XIX, o pensamento é voltado para a sociedade. Já no século XX, para o existencialismo, para o ser humano, tá bom? Então, é importante vocês entenderem o sentido da palavra socialista. Bom, e aí a gente vai pegar duas correntes inicialmente, né? Correntes filosóficas do século XIX. Essas correntes é do início do século, tá? E depois a gente vai ver o marxismo mais lá na frente. Mas é importante a gente compreender essas duas. Porque o primeiro, romantismo, tá, gente? Depois o romantismo e depois o positivismo. São correntes que surgiram simultaneamente, mas uma diverge completamente do que a outra pensa. O romantismo surgiu no final do século XVIII. O romantismo foi um movimento cultural que envolveu as artes e a filosofia. As principais características desse movimento: a exaltação do indivíduo. E seria a exaltação do indivíduo. O indivíduo como principal ponto a ser estudado. O indivíduo é o centro, não a sociedade, não a razão, mas principalmente não a razão. Sociedade é nas correntes na frente, né? Então, é a exaltação do indivíduo. O indivíduo é o importante, não a razão, tá bom? A importância das paixões e dos sentimentos, né? É a valorização da paixão e dos sentimentos, contrapondo, né, a razão. Era o renascimento da intuição e da emoção contra a razão, tá certo? Era esse contraponto. Então, o romantismo ele sempre vai bater em relação à razão, tá? O importante é o indivíduo, é as paixões, é os valores, não a razão. Outro tópico, o sujeito era o centro da visão romântica do mundo, como eu falei, né? O centro era o sujeito, não a razão. Dá mais importância para os sentimentos, para o amor, né? Não para a razão, não para a ciência, não para o racionalismo. A retomada da ideia de natureza como força vital, né? A questão da natureza, a proximidade da natureza. E o seu principal filósofo, né? Romantismo, na filosofia, é o Rousseau, né? Jacques Rousseau, tá bom? Agora vamos entender o que foi o positivismo. É uma doutrina filosófica assentada na confirmação do progresso científico. Seu criador é Auguste Comte, tá bom? Então, ele é contrapondo. Já lá o romantismo, eles pensam em relação ao homem, as paixões, a valorização das paixões, dos sentimentos. Já no positivismo, não, né? É o progresso científico. Importa o progresso científico. A filosofia de Comte é marcada pelo culto à ciência, né, e pela sacralização do método científico, tá bom? E eles tinham um dos pontos também do positivismo, é o progresso capitalista, tá bom? Muito importante entender esse tópico. Agora vamos entender um pouco do Comte, tá bom? Comte era um crítico da filosofia, né, ativista, né? Essa filosofia
essa filosofia voltada para os sentimentos. Ele não achava, ali era o ponto dele era a discussão racional, né? Tá? Essa filosofia, né, ativista e abstrata, ele era totalmente crítico a ela. Em seu livro, né, Discurso sobre o Espírito Positivo, a desenvolver uma filosofia positivista, isto é, comprometida com a realidade, a utilidade, a certeza, tá? A organização. Então ele estava propondo uma filosofia, estava comprometida com a realidade, com a certeza, com a razão, tá? Para onde as transformações impulsionadas pela ciência, por sua vez, visaria ao progresso. Este, porém, deve estar subordinado à ordem, tá? Como assim, professora? Então ele dizia o seguinte: a ciência, né, a sociedade, ela estava impulsionada ao progresso. A visão era o progresso e ela deveria ser subordinada à ordem. E ter uma ordem, e é um lema, né? Surge um lema aplicado na sociedade positivista, né? Ordem e progresso. O lema positivista, né? Lema, ordem e progresso. Você precisa ter ordem para crescer, né? Para progredir. Seu pensamento teve uma grande penetração em diversas sociedades ocidentais. Esse pensamento positivista influenciou na história, influenciou na economia, tá? Então ele influenciou em vários setores da sociedade, principalmente por esse lema, né? Ordem e progresso, tá bom? Dando continuidade, a gente vai por Hegel. A gente falou dele no último capítulo, né? Quando a gente estava falando de ética. Agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre ele. E é importante a gente entender uma coisa. E para estudar Hegel, deveria ser uma aula só sobre ele, porque ele assim é um dos pontos principais dentro da filosofia contemporânea, né? Da filosofia do pensamento do século XIX. A gente não tem como se aprofundar nessa aula, mas a gente vai citar bastante ele também quando a gente estiver falando do Marx, porque o Marx ele era um crítico da ideia do Hegel, tá bom? Idealismo absoluto. Hegel construiu uma obra e costuma ser apontada como um ponto culminante do racionalismo. Talvez nenhum outro pensador tenha conseguido elaborar como ele um sistema filosófico tão abrangente, pois buscou respostas, né, para o maior número de questões, tentando reconciliar a filosofia da realidade. Hegel participou do movimento idealista, né? E foi esse movimento idealista. Vocês devem ter estudado idealismo lá no segundo ano, né? O idealismo é a corrente ideológica e tem como sujeito o papel mais determinante no processo de conhecimento. Então, o idealismo, a grosso modo, para a gente não se aprofundar, o idealismo é o E. Segundo a corrente idealista, o conhecimento parte do indivíduo, não do objeto. Até porque o conhecimento, né, o objeto só é objeto porque o homem criou o objeto. Então, partindo, isso a grosso modo, claro, o pensamento idealista é isso, tá? O sujeito como papel mais determinante e do objeto no processo de conhecimento. O sujeito sobrepõe ao objeto no processo de conhecimento. É o sujeito que controla, porque o sujeito é o criador do objeto. Tá? Só existe o conhecimento partindo do sujeito, não partindo do objeto. Tá? Entre os seguidores de Hegel, né, houve uma divisão de dois grupos. Tá? Um voltado para a direita e o outro voltado para a esquerda. Tanto que o Marx, e é um dos críticos do Hegel, ele participou, né, do neo-hegelianismo da esquerda, tá? E dizia, né, cada um desses grupos tentaram ajustar os pensamentos de Hegel para tentar adequar os seus projetos políticos, né? Cada um foi pegando uma parte do pensamento dele para tentar adaptar ao seu projeto político. E o Marx, ele fazia parte desse grupo, tá? Só do lado da esquerda, né? O neo-hegelianismo de esquerda. Só ele vai se tornar um dos grandes críticos do Hegel,
tá bom? Mas a profundidade do seu pensamento e radicalismo dos seus conceitos despertam reações extremas e diversas. Apesar, e aí a importância dele, porque ele vai tentar responder questões em relação a vários temas. Eu disse isso na aula anterior, onde a gente estava respondendo atividade de ética. Ele vai tentar, porque ele se torna tão importante, porque ele vai tentar responder o maior número de questões envolvendo a relação do homem, do sujeito em relação ao conhecimento. Por isso a questão do idealismo, tá? Do movimento idealista. É tentar compreender a sociedade, né? A partir do homem, tá bom? E aí ele vai tentar responder várias questões sobre isso, tá bom? É por isso que ele se torna um dos filósofos mais importantes do século XIX. Teria que ser só uma aula só sobre o Hegel, para a gente compreender, né, essa profundidade do pensamento dele. Ao mesmo tempo que ele é profundo, ele é radical, certo? Ele quebra alguns paradigmas. E a gente vai falar mais do Hegel quando a gente vai falando do Marx. E a gente vai iniciar agora, né? Ao Marx. Marx ele é importante porque ele vai introduzir um novo pensamento. E esse pensamento vai influenciar revoluções mais na frente, como a Revolução Russa, tá bom? Né? É a questão do comunismo, ele vai trazer a visão, né? Ele traz uma nova ideologia econômica, né? O comunismo, tanto ele vai lançar um livro, um manifesto comunista, e a gente vai estudar ao Marx também mais na frente, quando a gente vai estudando o trabalho, porque a obra do Karl Marx é voltada para a compreensão do mundo do trabalho, tá? E aí dentro do mundo do trabalho está o trabalhador, tá? O proletariado, certo? E aí um dos livros mais famosos dele, né? O Manifesto Comunista vai falar sobre isso, essa luta de classe. O Capital também é outro livro do Karl Marx, mas vamos tentar aí compreender resumidamente um pouco dele, né? O materialismo dialético histórico. Vamos para o Marx. De acordo com Marx, os seres humanos não podem ser pensados de forma abstrata, como na filosofia do Hegel, tá? Para ele não, o ser humano ele não pode ser algo abstrato. Ele é real, tá bom? Para Marx não existe um indivíduo formando fora das relações sociais. Ele enfatiza esse ponto, né, a afirmar a existência humana é um conjunto das relações sociais. Como assim, professor? Ele diz o seguinte: o ser humano, né, a essência humana, ela é construída a partir da sua relação social, do conjunto social no qual ela estava inserido. Por isso que ele discordava do Hegel, tá? Quando o Hegel viu o ser humano mais de uma forma abstrata, a construção do ser humano a partir de uma forma mais abstrata, Marx disse que não existe indivíduo fora das relações sociais. Para Marx isso é quase possível acontecer, porque o ser humano ele vai ter, o homem, o indivíduo, ele vai ter a influência do meio social na construção, na sua construção, tá? Então não tem como pensar ele abstrato, né? De uma forma abstrata. Como assim? O ser humano é construído de uma forma abstrata e não tem influência do seu social? Então o Marx ele já batia aí nessa tecla do Hegel em relação a isso, né? Quando o Hegel defendia mais esse pensamento humano a partir do ser abstrato, Marx não. A partir do indivíduo, é a partir das relações sociais. Não existe indivíduo formado fora das relações sociais. A essência humana é o conjunto das relações sociais, tá? Como eu disse, um dos principais pontos do Marx é a questão do trabalho, né? Ele vai dar uma grande importância para a análise do trabalho, dessa compreensão do trabalho. Para ele, reconhece o trabalho como atividade fundamental do homem, é analisar, tá? Então, para ele, o trabalho é fundamental para o ser humano.
Porém, ele vai analisar os fatores, e no caso o capitalismo transforma o trabalho, tá? Por esse do Almar, o capitalismo ele vai transformar o trabalhador, a atividade, né? E vai tornar uma atividade massacrante e alienada. A gente vai estudar mais sobre isso quando estiver estudando o capítulo do trabalho, tá? Ele diz que o capitalismo transformou o conceito de trabalho, tá? O ser humano precisa trabalhar, mas ele precisa trabalhar não pelo capital, pelo dinheiro, tá? É essencial, o trabalho é essencial na nossa formação, na nossa existência, mas o capitalismo tornou essa atividade massacrante e alienada, tá bom? Marx também, aí a gente vai para a dialética marxista, porque a dialética marxista ela é contrapondo a dialética do Hegel, tá bom? Marx também entende o desenvolvimento histórico-social como decorrente das transformações ocorridas no modo de produção. De acordo com Marx, as grandes transformações históricas deram-se principalmente no campo da economia, tá? Causada por contradições geradas no interior do próprio modo de produção. Marx compreende que a história humana está ligada no modo de produção de cada época. O comunismo primitivo, lá na pré-história, tá bom? O escravismo na antiguidade, o feudalismo na Idade Média e o capitalismo na Idade Moderna. Ele quer dizer o que com isso? E a sociedade humana ela é moldada a partir, né, desse movimento econômico. Compreende a história a partir desses movimentos econômicos, dessa produção econômica, tá bom? Desde lá da antiguidade, né? As relações da pré-história, quando o ser humano deixa de ser nômade e passa a viver em comunidades, a viver em aldeias, aí relacionado aí, né, ao comunismo primitivo, à escravidão na antiguidade, o feudalismo na Idade Média, o capitalismo na Idade Moderna. Tá? Então, ele disse que a história humana está ligada diretamente ao modo de produção de cada época. Para você entender cada período histórico da sociedade, você tem que entender como era a produção econômica daquela sociedade. Porque a partir de compreender a sociedade, né, a partir de quando você compreende, por exemplo, o feudalismo, as relações feudais, você vai compreender, né, quando você compreende o feudalismo, você vai compreender toda a estrutura social do feudalismo, né? Tá bom? Então, para ele isso, a sociedade está ligada diretamente às relações, né, de produção, tá bom? E aí, a questão, um dos pontos principais também do Marx é a questão da luta de classe, tá bom? A filosofia, o filósofo afirma que a luta de classe é o motor da história. Como assim, professora? Como a luta de classe é o motor da história? Porque para o Marx, ele diz o seguinte, no livro dele, né, o Manifesto Comunista, e a história, né, e a sociedade é uma eterna luta de classe, tá? E é essa luta de classe que move a história, tá bom? Então, é a partir dessa luta de classe, quando ele diz assim, a luta de classe é o motor da história, isto é, a luta de classe faz a história se mover, tá bom? Aí, feudalismo, a idade feudal, né? A luta de classe, eu corri no sentido dos camponeses versus senhores feudais. Então, segundo Marx, a sociedade é uma eterna luta de classe, e essa eterna luta de classe é o que move a história humana, é o motor da história humana, tá bom? É o motor da história. Dando continuidade, aí a gente viu ao Marx, a gente vai para o próximo. E o próximo
ele é importante porque ele é o momento da transição. Lembra lá no começo da aula, quando eu disse que o pensamento do século XIX está voltado para o materialismo, para a sociedade, para entender a sociedade de uma forma geral, não um pensamento revolucionário como o do próprio Karl Marx, um manifesto comunista. Na filosofia do século XX, isso vai mudar, né? Vai ser o pensamento das incertezas. Quando o pensamento do século XIX é o pensamento das certezas, das afirmações, né? A minha visão de mundo é a correta, a sua não é a correta, mas a minha é a correta. O pensamento do século XX vai ser o século das incertezas, a filosofia das incertezas, tá? Um mundo cheio de contradições. E aí, a gente vai trabalhar o último filósofo dessa aula, é Friedrich Nietzsche, tá? Porque ele é a transição entre essa filosofia das certezas, dos ideais, para essa filosofia das incertezas, tá bom? Uma filosofia a golpes de martelo. E é muito importante a gente entender, até porque esse termo, golpes de martelo, foi ele mesmo, né? E denominou a sua filosofia, tá bom? Então, vamos aí. Nietzsche realizou uma crítica radical e impiedosa da tradição filosófica de valores fundamentais da civilização ocidental, construindo um pensamento original, uma filosofia a golpes de martelo, como ele mesmo definiu. É considerado um pré-existencialista pela influência que teve sobre os pensadores das filosofias da existência, tá? Como eu disse para vocês, né? É o momento de transição. Sua obra revela uma crítica profunda e impiedosa à civilização ocidental. Critica a massificação, a visão do mundo burguês, ao conservadorismo cristão, né? Ele chamava de moral de rebanho. Olha o termo, tá? Olha esse termo. E essa era uma das que ele mais criticava, né? Questão aqui, ó. Por que será ele usava o termo moral de rebanho? Aí eu deixo esse pensamento, né? Essa reflexão para vocês, meus queridos. O que seria essa moral de rebanho? Tá? Então, dessa crítica, né, surgiu dessas críticas que eu citei acima, surgiu também a questão do valor da existência, né, valor da existência humana, tá bom? É a partir daí. Então, Nietzsche ele vai ser importante porque ele vai fazer essa transição. Tanto ele vai criticar muito a sociedade, os valores da sociedade, né, críticas profundas, né? A visão burguesa, a visão do capitalismo, tá? O pensamento cristão, né? Esse conservadorismo, esse moral de rebanho, tá? Como ele também vai voltar o seu pensamento para tentar compreender a existência humana, tá? A influência, né? Do pessoal nas ações humanas, tá bom? E aí, a gente chega ao fim da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido esse primeiro momento. Na próxima aula, iremos trabalhar o pensamento do século XX, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, chama no Zap e até a próxima.